Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, nazismo. Comigo no estúdio, o professor Carlos Moraes, que é doutor em filosofia política, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, no bloco anterior nós explicamos para as pessoas de casa o que é fascismo. E a experiência fascista, ela encontra um terreno fértil na Itália de Benito Mussolini, que chega ao poder em 1922 e então fica nesse cargo, o cargo de dirigente máximo, o Duce, né, até o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi um governo longo, de mais de 20 anos. Hitler chega ao poder na Alemanha em 1933. Então, eu vou começar esse bloco também da mesma forma. Eu gostaria que o senhor caracterizasse o nazismo, o senhor já deu uma pincelada no bloco anterior, e também nos explicasse por que ele não é de esquerda. Aqui eu não estou querendo santificar a esquerda, porque a esquerda tem seus próprios demônios. Stalin era um deles, era um demônio, um homem que matou milhões e milhões de russos. Não há como considerá-lo uma figura benéfica dentro da história. Quem faz isso tem má fé. Ponto. Agora, a direita também tem seus demônios, e entre eles Mussolini e principalmente Hitler. E eu gostaria que o senhor explicasse a diferença do nazismo com o fascismo, mas principalmente, por que eles não são de esquerda, no caso específico o nazismo agora, já que o nome do partido era Partido Nacional Socialista da Alemanha. Por favor. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Isso, obrigado. Né? Dali vem a sigla nazista, nazi, né? Uma abreviação que torna possível essa referência ao nazismo. E o que nós temos no nazismo? Então, como você já caracterizou historicamente, ligado à Alemanha, ligado também ao Adolf Hitler, né? Chamado Führer, né? O líder, né? O soberano. E é interessante notar o seguinte, Ney, que o nazismo ele tem várias características ligadas ao fascismo, né? É um regime totalitário também, né? É também um regime de centralidade do poder, né? Na figura de um líder, né? É amplamente militarizado, tá? Também um Estado que exerce controle ideológico sobre a mídia, sobre a educação, até sobre as práticas religiosas, né? Mas tem algumas questões que o diferenciam do fascismo. A principal questão se refere à valorização da raça, no caso aqui da raça ariana, né? Então, a pessoa, né, o sujeito, nas características segundo o próprio Hitler, né, e toda a sua estrutura de poder, as características do alemão, né, alto, olhos claros, né, loiro, forte, essa tipificação, né, do alemão, então seria, né, a referência do homem perfeito, da raça pura, né? É claro que essa referência ela leva consigo também uma série de outros interesses, né, principalmente ligados aos interesses econômicos, né? Porque se alguém que estava muito presente na Alemanha, até hoje na Europa toda, e que não tem as características da raça ariana, é o judeu, né? E nesse sentido, você buscar através de uma política de eugenia, né, de valorização da raça ariana, né, e ao mesmo tempo de limpeza étnica, né, eliminar judeus, né, isso institucionalizado do ponto de vista do poder político é o que caracterizou, né, o que foi o nazismo durante toda a Segunda Guerra Mundial. No fascismo também existia, no fascismo de Mussolini também existia perseguição a determinados povos, por exemplo, os judeus. Ciganos também. Ciganos, negros. Né? E na Alemanha não foi diferente. Então, além dos judeus, eles perseguiram também ciganos, negros, que a gente acabou de mencionar, e os homossexuais também eram perseguidos, né, e assassinados. No caso da Alemanha, diferente do episódio italiano, havia a valorização, como o senhor mesmo disse, de uma raça, o que não aconteceu no episódio italiano. Né? Então, a valorização dos arianos como uma raça pura e a tentativa de limpeza étnica
da Alemanha acabou tornando o nazismo uma experiência diferente de fascismo do que ocorreu na Itália. Professor, por que o nome do partido, então, era Nacional Socialista? Uhum. Então, a ideia de nacional-socialismo quer dizer, é a referência à ideia de que você precisa valorizar toda uma política social, onde? Na própria nação. Né? Quem deveriam ser valorizados? Os trabalhadores alemães. E não os trabalhadores judeus ou os grupos de judeus que muitas vezes se encontravam em posições de destaque na sociedade alemã. A limpeza étnica é uma limpeza da sociedade alemã. Entendi. Tá? Então você vê uma pessoa que tem uma série de percalços na vida, que se torna um líder e que convence toda uma nação, né, a lutar pelo quê? Pelo seu próprio espaço, né, se fechando praticamente numa sociedade em que deveria extirpar, né, na linguagem nazista mesmo, né, tudo aquilo que representa uma ameaça social e econômica. Então, nesse caso específico, me desculpe interromper, mas só para poder acompanhar e pegar bem a linha de raciocínio, o termo nacional-socialismo, nacional se refere ao próprio país. A valorização da nação. Exatamente. E o socialista se refere à sociedade, não ao socialismo como comunismo, exatamente como aconteceu na União Soviética. É isso? Perfeito, perfeito. É isso. Ou seja, uma sociedade nacional. Veja, nós temos a referência à ideia de social enquanto relação, né? Perfeito. Relação de sujeitos num determinado contexto de nação, nesse caso. Então, ele estava não falando... diretamente a ideia de comunismo. Perfeito. Ele estava falando, então, da sociedade alemã, simplificando. Sim, sim. Né? Então, o nacional a sociedade socialista... da nação alemã. Perfeito. Agora que a gente já conseguiu entender a origem do nome do partido, que não tem nada a ver com o socialismo que acaba influenciando a União Soviética... E aí é importante dizer, Ney, é um partido, uma representação política que está na história. Perfeito. De extrema direita. Não tem nada a ver com a esquerda. Eu já ia chegar aí. Obrigado pela interrupção, mas o que eu gostaria justamente é de tentar entender agora a conexão com a direita. E o senhor acaba de fazer a afirmação, e eu vou citar aqui 3 nomes que talvez expliquem isso um pouco melhor, mas eu gostaria que o senhor me corrigisse, por favor, se eu estivesse errado. Pelos livros de história, Hitler recebeu apoio de diversos empresários, muitos, inclusive de fora da Alemanha. Por exemplo, o maior antissemita da história empresarial norte-americana, Henry Ford, os carros da Ford, sim. Henry Ford, ele financiou o Partido Nazista. Ele deu doações fantásticas ao Partido Nazista porque ele era antissemita, ele odiava judeus. Encontrou alguém com a mesma causa na Europa e financiou. Sim. Ele só odiava uma coisa a mais que os judeus, os comunistas, Ford. Ford odiava os comunistas, né? Até porque eles atrapalhavam os negócios dele na América, né? Com os sindicatos, etc. e tal. E, na Alemanha, ele teve apoio de 2 nomes emblemáticos para o capitalismo mundial. Não há quem não goste de uma camiseta da Hugo Boss. Hugo Boss foi integrante do Partido Nazista. Sim. E não há quem não sonhe com um Porsche 911. Ferdinand Porsche era do Partido Nazista. Professor, com o apoio de tantos capitalistas, havia possibilidade dele ser comunista? Hitler? Olha, jamais, jamais. Né? E é bem interessante, já que você nos trouxe aqui a figura do Ford, os campos de concentração nazistas, né? Quando que eles começaram de fato a evoluir e a resolver o problema ambiental? Porque o grande problema no regime nazista era o que fazer com os corpos que eram ali eliminados, né? E criava um grande problema você realizar grandes valas para jogar os corpos. O maior problema era o problema ambiental e de contaminação de solos e rios. Então, inspirado na filosofia de produção fordista, Auschwitz foi o grande campo de concentração em que a eliminação de corpos se dava em linha de produção. Horrível isso. Então você ia para o Bad Platz, né, o local do banho,
né? Recebia o banho do Circumblé e dali você já entrava na esteira para quê? Para poder ter o corpo queimado e você resolvia o problema ambiental, né? Evidentemente que daí o cheiro, né, o ar também era contaminado, mas era um problema menor do que a contaminação de rios e solos. Coisa né? horrível isso. E isso era o quê? Linha de produção numa perspectiva nazista, inspirado no Fordismo, né? Triste. Cadeia industrial. Tá? Então, é um grande trabalho de engenharia. Veja, a racionalidade técnica sendo usada para o mal. Né? Acho que é bem importante a gente relembrar, né, essas filosofias políticas. Por quê? Porque, eventualmente, nós ouvimos novamente inspirações nazistas e fascistas sendo aventadas naquilo que a gente chama de neofascismo ou neonazismo, né? E que são posturas, não são ainda institucionalidades, mas são representações que um dia, quem sabe, possam se tornar materializados institucionalmente. Então, evitar, né, que floresçam essas mesmas representações é muito importante para nós. Isso não significa, Ney, você assumir uma postura de esquerda nesse caso, porque você confronta o nazismo e o fascismo. Né? Ao contrário, você pode ser, né, um excelente social-democrata pensando na convivência entre Estado e iniciativa privada, né, defendendo ideais, né, que possibilitem a convivência entre as pessoas. Professor, pelo que o senhor descreveu no bloco anterior, através do antiliberalismo, sendo um liberal, mesmo no sentido clássico, você consegue ser de direita e contra o fascismo. Com certeza. Né? Porque pelo que eu posso entender, para zerar qualquer tipo de dúvida em relação a esse assunto, tanto no fascismo quanto no nazismo, a perspectiva do lucro, mesmo num Estado nacional controlando o capitalismo, a perspectiva do lucro era lícita e correta. Sim. Diferente do comunismo. Exato. Não é isso? Porque você tem daí uma outra referência econômica, né? Uma outra base econômica, né? Uma outra representação das relações de trabalho. Tá. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. É sempre muito instrutivo tê-lo conosco e principalmente o senhor dividindo gratuitamente os seus ensinamentos com a gente. Eu que agradeço, Ney. E é sempre um prazer estar aqui novamente contigo. Nós vamos agora para um breve intervalo e deixo claro para todo mundo que aqui não estamos dando alfinetada em ninguém. Pelo amor de Deus. Estamos apenas falando de dois eventos históricos lamentáveis que acabaram causando a morte de milhões de pessoas com a Segunda Guerra Mundial. Então, evitar os erros faz parte das lições dos livros de história. E os livros de história foram muito bem escritos. Quando eles entraram, os americanos, os norte-americanos, nos campos de concentração da Alemanha, os generais pediram que tudo fosse fotografado, tudo fosse registrado, porque eles iriam, na sequência, dizer que era mentira. Como realmente, hoje, muitos nazistas dizem que é mentira, mas não é. Os campos de concentração aconteceram. E isso só surgiu, só foi possível, porque antes da Alemanha, a experiência fascista surgiu na Itália. Então é melhor a gente cuidar para que essas experiências nunca mais aconteçam. Voltamos em instantes.